Fala galera, hoje a conversa é um pouco diferente, é mais uma introspecção e eu queria que você pensasse junto comigo, porque eu acho que esses momentos onde a gente começa a refletir junto é importante. Em primeiro lugar, eu queria que você parasse para pensar como que você se sente quando você perde alguma coisa. Como você se sente quando você perde alguém. Como você se sente ao pensar em perder alguém ou alguma coisa? Pois é, são sentimentos assim que a gente não consegue lidar muito bem, né? Eu não sei você, mas eu não consigo lidar muito bem com esse sentimento de perda ainda, né? Por mais que cada dia que passa, cada vez que você vai buscando, se interiorizando mais, buscando autoconhecimento, isso torna-se uma coisa um pouco mais fácil. Mas não significa dizer que todos nós vamos chegar a um nível, né, vamos falar de desapego total, que não acredito que isso um dia venha a acontecer. Mas eu queria que você pensasse também, quando você pensa em perder algo, como é que você valoriza aquilo que você tem hoje? Porque pensar em perder talvez dê na gente a sensação de que é necessário valorizar o que a gente tem. E muitas vezes a gente nem faz essa reflexão, porque quando perde é que a gente vai analisar e vai falar, nossa, eu podia ter feito alguma coisa. Só que a gente pode fazer antes. A gente pode fazer agora. Para as pessoas que ainda estão aqui, para aqueles objetivos ou para aquilo que a gente tem hoje em mãos. E não necessariamente a gente precisa perder para valorizar, seja o emprego, seja a amizade, seja a namorada, seja o namorado, seja o amigo, enfim, a casa, o carro, sabe, ser amoroso, não necessariamente algo material, mas algo que realmente, verdadeiramente importe para você. Então eu queria que a gente refletisse junto aqui, e eu vou contar algumas coisas que eu acho e falar sobre algumas pessoas que eu acho que foram e são muito importantes. Primeiro, meus pais, né? Estou lendo um livro, esse livro chama Sou Filho, Logo Existo. Interessante, porque esse livro daqui eu já estou com ele fechado há mais de uns 4, 5 meses. Eu resolvi ler tem 2 semanas mais ou menos, né? Que eu resolvi trazer ele, né? Estava na casa dos meus pais, eu resolvi trazer para poder começar a ler. Então eu achei muito interessante porque ele fala sobre uma das coisas principais. Eu não estaria aqui hoje se os meus pais, ou melhor, se a minha mãe não existisse. Se o meu pai não existisse. Então, uma das maiores condições e a única condição de existência nossa é que a gente seja filho nesse conceito. E é muito interessante a gente pensar que tipo de filho a gente é, né? O que a gente faz e quanto a gente valoriza os nossos pais, os nossos antepassados, né? Porque isso começou em algum lugar e tem uma origem. E a gente precisa ter gratidão por essa corrente, que a gente chegou, é o que é, por conta disso. Vamos chamar assim, efeito borboleta, né? Alguém resolveu gostar de alguém, transar com alguém, ter filho, e aí foi, né, disseminando a humanidade, né? A humanidade foi se fazendo. E eu queria que a gente parasse para refletir. Eu, durante o colégio, tive alguns professores que foram muito importantes para mim. E esses professores, eles tinham uma coisa em comum, eles eram muito criativos e tentavam ensinar a gente da forma mais divertida possível. O Gilmar e o Alfredo eram os que mais faziam sentido, porque eles eram muito doidos, assim. O Gilmar botava a gente para pagar flexão, né, quando a gente errava alguma coisa, os meninos, né. Enfim, era muito divertido, a gente achava, ele tinha uma régua enorme, que ele brincava com a gente, né, e falava que ele ia dar a reguada na gente se a gente errasse e tal, mas tudo na brincadeira, e a gente adorava a aula dele, era muito divertida. Então,
o professor de biologia, o Alfredo, ele falava cada besteira, ele fazia aula, ele fazia uma associação com brincadeiras, né? Ensinava as coisas e fazia algumas brincadeiras e a gente gravava, guardava aquelas informações ali pela brincadeira, pela forma criativa dele de ensinar. Eu fui para a faculdade e na faculdade eu encontrei o Nilson. O Nilson era um professor de processo penal, um cara extremamente íntegro, honesto, e o exemplo dele, né, de como ele se portava, ele me trouxe alguns exemplos, alguma forma de conduzir meu estudo e alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que ele conduziu, uma vez ele falando que quando ele estava estudando para MP, ele parava para a polícia, sei lá, para algum concurso que ele ia prestar, ele botava a roupa dele, acordava de manhã, botava o terno dele, sentava no quarto dele e estudava ali o tempo todo de terno, porque ele não julgava aquele estudo como um estudo, ele julgava aquilo como um trabalho, então ele ia adequadamente para o seu trabalho. Isso era interessante, ele usou a criatividade dele para também trazer isso. Esses caras deixaram legados, sabe? Esses ensinamentos, eles me fizeram como ser humano. E é muito importante a gente ter gratidão para essas pessoas. Mas eu queria falar de pessoas comuns, mas eu queria falar dos meus pais, por exemplo, que sem eles eu não teria hoje a mínima capacidade de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo para vocês. E olha quantas pessoas talvez pudessem deixar de ter um impacto pelaquilo que eu estou refletindo hoje, junto contigo aí, que está do outro lado. Imagina, meus pais são as pessoas mais importantes para mim no mundo hoje. Eu tenho o meu irmão, que é uma pessoa também extremamente importante para mim. Eu tenho a minha família, certo? Eu tenho amigos, eu tenho afilhados. Então essas pessoas são muito importantes para mim. Mas algumas pessoas sempre te marcam, né? Minha mãe me marca pela capacidade resiliente dela. Ela é muito resiliente, ela não se entrega para as dificuldades, ela supera essas dificuldades cada vez mais. O meu pai é um cara extremamente trabalhador, um cara extremamente útil, entregue às pessoas, sabe? Ele faz o que ele pode para poder ajudar as pessoas e até o que ele não pode. E isso é muito legal porque é o sentimento dele de querer ser útil, de fazer alguma coisa em prol de alguém, fazer com que essa pessoa se sinta bem, porque ele se sente bem fazendo, ele entendeu isso e ele se sente bem fazendo, e eu respeito ele. Meu irmão é um cara extremamente também sociável, entrega o que ele pode entregar, mas Dona Elza, que hoje deixou a gente, é uma pessoa que eu aprendi o significado de amor, porque eu já tinha aprendido isso com a minha mãe, mas você aprender fora do seu âmbito familiar é importante também. Eu aprendi com ela o quanto ela ama e amou as pessoas e o quanto ela abraçava as pessoas que estavam ali próximas a ela. Então, Dona Elza, esse vídeo hoje é dedicado a você. E eu queria que você refletisse sobre o que você está fazendo com as pessoas que ainda estão aqui. A quem você honra. O que você está fazendo em prol dessas pessoas que são importantes e que deixam ensinamentos para você todos os dias. Tamo junto.